Antes da gente falar das demonstrações, a gente poderia falar primeiro sobre o campo elétrico, porque a gente vai trabalhar com isso bastante aqui. E bom, bora lá. A gente tem aqui uma partícula de carga positiva e aqui uma partícula de carga negativa. Observe que a partícula de carga positiva, ela tem várias setas indo para fora, certo? Isso se deve porque o campo elétrico, ele nasce em partículas com cargas positivas e aqui, como as setas estão apontando para a partícula que tem carga negativa, a gente diz que o campo elétrico aqui, ele morre nas partículas com cargas negativas. Ou seja, ele nasce nas partículas com cargas positivas e morre nas partículas com cargas negativas. Tudo bem? Então bora lá. Duas coisinhas que a gente vai utilizar aqui para demonstrar. A gente vai utilizar aqui o fluxo do campo elétrico e a gente vai utilizar aqui a equação padrão para descobrir o campo elétrico, beleza? Onde que é a carga da partícula, R chapéu é o vetor radial, R é a distância dessa carga aqui até o centro, até um referencial, né, que a gente pode adotar aí, e K ela é uma constante. Só que esse K aqui a gente pode reescrever ele da seguinte forma. Esse K ele é igual a 1 sobre 4π vezes ε0, tá? A gente vai utilizar bastante essa forma aqui. 4π. Tem inclusive no livro do Moisés aí, tem também no Halliday. É uma forma bem mais expressa aí que a gente tem, sem utilizar o valor real aí da constante. Então, a gente vai utilizar a expressão utilizando esse K aqui nessa forma. E a gente vai trabalhar aqui com essas duas equaçõezinhas aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Então bora lá, a gente vai pegar aqui a equação do campo elétrico e vai jogar aqui para dentro, beleza? Então a gente vai pegar essa equação aqui, trazer ela para cá e trabalhar com ela, com o que a gente tem aqui. Isso daqui vai ser igual a integral de linha, e esse aqui, ele é esse cara aqui. Só que acontece o seguinte, né? A gente disse que o K ele é igual a esse termo, então a gente vai pegar aqui, colocar aqui para dentro. Parênteses, forma bem padrão para deixar bem organizado, e jogar aqui para dentro da integral. Isso daqui está multiplicando pelo elemento de área. Só que aqui ao mesmo tempo a gente está utilizando de um vetor unitário que ele é perpendicular aí à direção do campo elétrico, beleza? Ele é um vetor imaginário aí. Então aqui a gente tem o seguinte: a gente pode jogar para fora da integral tudo que é constante, certo? Então a gente vai ficar aqui com essa expressão aqui. Isso aqui tudo é constante, certo? Porque a gente está integrando aqui em relação à área. O Q também é constante. R também é constante. E a gente vai deixar apenas os vetores mesmo, tudo bem? A gente vai deixar dessa forma aqui. Só que apesar do R ser constante, a gente pode fazer uma seguinte observação. Se a gente manter esse R dentro da integral aqui e organizar ela, deixa eu deixar organizado aqui. Botar esse aqui em cima. Pronto. Esse termo aqui, ó, que eu vou sublinhar de vermelho, esse cara todo aqui, a gente diz que ele é um ângulo sólido, que é representado dessa seguinte forma. Assim, tá?
Então, trabalhando com isso, a gente pode considerar que a gente está utilizando uma superfície esférica e através disso, desse ângulo sólido, a gente pode considerar que esse termo inteiro aqui é igual a 4π, tá? Eu vou separar um vídeo demonstrando isso também, aí vai fazer um complemento aqui dessa parte aqui que pode ficar um pouco confusa. Isso daqui vai ser igual a tudo que é constante que está aqui fora, vezes 4 π. Isso daqui, se a gente simplificar 4π com 4π, a gente vai ficar com Q sobre ε0. E isso daqui é a própria equação para a gente achar o campo elétrico. Então, daqui, ó, dessa integral aqui do fluxo, a gente tem que ela é exatamente igual a Q sobre ε, beleza? Isso daqui, por si só, já dá para demonstrar o campo elétrico. Só que a gente fez uma situação reversa, né? Porque a gente já tinha aqui a equação do campo elétrico. Então, bora lá. A gente pode fazer o seguinte. Imagina que a gente está trabalhando uma superfície esférica, tá? Eu vou pegar aqui. Essa integral aqui. E vou aplicar o teorema da divergência. Ou teorema de Gauss. Beleza? Aqui no lugar desse S, a gente vai ter essa anotaçãozinha aqui, ó. Isso aqui está dizendo pra gente que a gente está integrando essa expressão aqui em relação a uma área que pode ser esférica, mas no caso aqui a gente está considerando que é a superfície esférica, né? Então a gente vai trabalhar com isso. Isso daqui pode ser reescrito dessa forma aqui. Opa! Eu vou copiar o símbolo da integral, colocar aqui 3 vezes. E aqui a gente vai ter integral tripla, ou melhor, integral volumétrica do divergente do campo E em relação a V. Beleza? Mas no caso aqui não precisa de setinha. Então a gente vai ficar com isso daqui, tá? Aqui é o seguinte. A gente pode pegar essa expressão aqui, ó. Ou melhor, deixa eu ver. A gente vai pegar essa expressão aqui e fazer uma outra comparação. Observe que o Q, esse Qzinho aqui da carga, ele pode ser, deixa eu colocar assim, ele pode ser reescrito como Q igual a ρ vezes V. Isso aqui a gente diz que é a densidade, que é esse ρ aqui, vezes o volume, ou seja, a densidade de carga é igual a Q dividido por V, né? Só que no caso aqui a gente isolou o Q. Isso aqui a gente pode reescrever como a integral tripla de ρ dV, certo? Então aqui a gente vai ficar com a seguinte expressão. No lugar desse Q aqui, eu vou colocar o que a gente tem aqui.
junto com o epsilon lá fora, beleza? Ou seja, não tava Q sobre epsilon, só que o Q ele não é esse cara aqui que a gente acabou de fazer aqui, então vai ficar exatamente dessa forma, beleza? Só que observe agora o seguinte, a gente tem duas expressões aqui, certo? Só que no caso aqui, ó, no lugar desse S aqui não é um S, é a notação que a gente expressou aqui na primeira versão. Então, a gente tem que as duas equações aqui são iguais. Então, a gente vai igualar elas, beleza? A gente vai pegar esse cara aqui, de cima. Deixa eu colocar um símbolo aqui. A gente pegou a expressão de cima e vai igualar com a expressão de baixo. A gente vai ficar com isso aqui. Agora é só isolar tudo de um lado. A gente pode igualar isso aqui inteiro a zero. Então isso aqui tá positivo, né? Então ficaria negativo aqui. Isso tudo aqui igual a zero. Pelas regras de integração, se a gente tem a integral de a dx mais a integral de b dx, isso aqui vai ser a mesma coisa que a integral de a mais b, mais b em relação a x, certo? A gente vai utilizar exatamente isso aqui em cima. Então a gente vai ficar com a integral tripla do divergente de E menos... Observe aqui que esse 1 sobre epsilon é constante, né? E uma constante que está fora da integral pode tanto entrar como sair. Então, nesse caso aqui, a gente ficaria com ρ sobre epsilon, certo? Fecha parênteses. Em relação a dv. Tudo bem? Isso daqui é igual a zero. A única forma disso daqui dar zero é se esse termo aqui dentro também for zero. Nesse caso aqui, a gente tem que essa equação daqui de dentro, ela vai ser igual a zero. Organizando a expressão, a gente vai obter que o divergente de E é igual a... Deixa eu pegar essa parte aqui. Opa, apaguei sem querer. Vai ser igual a densidade de carga sobre epsilon. E assim a gente demonstra aqui a primeira equação de Maxwell. Botar de azul. Prontinho. Aqui, se esse cara for positivo, a gente vai ter o caso aqui da partícula positiva, tá? Ou seja, o divergente ele vai ajudar a gente a descobrir para qual direção o campo está apontando. No caso, como ele está positivo, ele está apontando para fora. E se for negativo, vai apontar para dentro. Beleza? Então aqui a gente demonstrou a primeira equação de Maxwell. Para demonstrar a outra equação de Maxwell, a segunda, né? A gente vai utilizar aqui da lei de Biot-Savart. E através dessa expressão aí a gente vai chegar lá no gradiente de B igual a zero. Vamos analisar aqui essa expressão. A gente observa aqui que o B ele varia ali em relação ao R. E aqui a gente tem uma integral em relação a R', certo? Eu ainda vou fazer um outro vídeo também demonstrando essa lei aqui. Por enquanto a gente só vai assumir isso aqui como verdade.
E a gente vai utilizar aqui de algumas identidades aí que a matemática dá pra gente, como essa daqui, ó. O gradiente, opa, gradiente de um vetor aí, sei lá, não, do módulo de um vetor aí, pode ser também, R. Isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre R ao quadrado, vezes, imagine que isso aqui é um R em negrito, tá? Sobre R. Esse R aqui é o mesmo que esse R aqui, tá? Então aqui a gente teria menos R negrito sobre R elevado a 3. Através disso daqui, a gente pode observar o seguinte. A gente tem aqui uma expressão também, que ela é, no caso, vetorial, certo? Então a gente vai transcrever isso daqui para cá. Como é que a gente ficaria com isso aqui? Observe que aqui a gente já tem um resultado, né? Então esse aqui já é o resultado. Nesse caso aqui a gente vai ficar com o gradiente observe aqui, ó, que aqui tá negativo, né? Se aqui tá negativo e aqui então tá positivo, nesse caso aqui, como aqui não tem negativo, então o negativo vai estar, na verdade, aqui dentro. Então a gente vai ficar com esse termo aqui de baixo, que a gente encontrou, que a gente tem ali, né, da expressão do Biot-Savart. E a gente fica com isso daqui, certo? Agora tudo que a gente precisa fazer é substituir essa expressão aí, essa expressão, nessa expressão aqui de cima, beleza? Então bora lá deixar organizado aqui. A gente vai pegar essa expressão aqui do Biot-Savart e vai colocar lá dentro o que a gente tem. Isso aqui vai ser igual, então, esse cara aqui que a gente trabalhou com ele, ele vai sumir, tá? A gente vai colocar, na verdade, essa expressão aqui, ó. Beleza? Então isso aqui vai ficar dessa forma. Beleza? Só que aqui no caso tá fazendo o produto vetorial de todos os termos que estão ali dentro, certo? Então vai ficar dessa forma aqui. Certo? Agora observe o seguinte, através das identidades do rotacional, a gente pode reescrever essa expressão, deixar ela bem mais organizada, da seguinte forma. A gente pode pegar o gradiente, trazer lá para fora, vai ficar assim. Pega esse termo, bota para cá. Aqui o sinal ele vai sumir. É uma identidadezinha aí que tem na matemática. A gente vai utilizar ela aqui. Opa. Deixa assim. Coloca aqui o termo. E a gente fica com essa expressão aqui. Beleza? Deixa eu só tirar esses colchetes, botar parênteses. A gente vai ficar com isso daqui. E agora aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode simplesmente pegar esse cara aqui, esse rotacional, jogar lá para fora, porque tudo isso aqui é constante. Então a gente vai ficar com a seguinte expressão. Isso daqui vai ser igual de todo esse termo aqui dentro. Opa. Rotacional de todo esse termo aqui de dentro. Beleza? Então a expressão vai ficar assim. Agora observe o seguinte. Toda essa expressão aqui de dentro, faltou uma barra aqui, né?
Aqui também. Só deixar mais organizado. Aí. Observe que toda essa expressão aqui de dentro, ela é o potencial. Ela é o potencial do campo magnético. Então a gente vai reescrever da seguinte forma. Assim. Portanto, B é igual a rotacional do potencial magnético. É isso. Mas calma aí, não parou por aqui, beleza? A gente tem outra identidade na matemática, que é se a gente tem o gradiente do rotacional de uma função, isso daqui é obrigatoriamente igual a zero, beleza? Aqui a gente vai ter a mesma coisa. A diferença é que a gente vai utilizar para o campo magnético. Então a gente vai ter aqui divergente de B, que é igual divergente do rotacional de A, que é o potencial magnético. Isso daí vai ser igual a zero. Portanto, a gente acabou de demonstrar aqui a segunda equação de Maxwell. Para demonstrar a terceira equação de Maxwell, a gente vai utilizar aqui de força eletromotriz, beleza? Que é mais ou menos... escrever assim, não é um epsilon, beleza? É só um E qualquer. E matematicamente ou fisicamente, a gente tem que a primeira equação da força eletromotriz pode ser considerada como a integral de E, que circula sobre... integral fechada do campo E. Deixa eu só trazer isso aqui mais pra cá. E a gente tem que a força eletromotriz, no caso, deixa eu pegar aqui esse E também, ele é igual a menos a variação do fluxo do campo magnético sobre, em relação ao tempo, na verdade, né? A taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo. Tem uma explicação bem bacana por conta disso daqui, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Tá, então como as duas coisas são iguais, a gente vai apenas igualar as duas equações. Então a gente vai pegar que isso daqui é igual a essa expressão. E a gente sabe também que o fluxo do campo magnético é igual a integral curvilínea de B em relação a A. Então a gente vai escrever aqui que isso daqui é igual menos esse termo aqui, fica assim, da integral aqui, ó, essa integral aqui dentro. Só que aqui no caso eu vou colocar um S de superfície, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai ter aqui, o que a gente... tá, falta fechar isso aqui, né? Observe o seguinte, esse dt aqui, ele pode ir lá para dentro da integral, só que ele pode ser reescrito como derivada parcial, beleza? Então a gente vai ficar com essa expressão aqui. Vou apagar isso daqui. Integral do fluxo aqui. Escrever como derivadas parciais.
e permanece o sinal, beleza? Vai ficar assim, dessa forma aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora aqui é sumir aqui com esse TA. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é utilizar o teorema de Stokes, que diz o seguinte: se a gente tem a integral aqui fechada de E, por exemplo, a gente pode ter uma função qualquer, beleza? Então isso daqui vai ser igual a integral do rotacional de E em relação a A, beleza? Eu vou colocar os dois sobre a mesma superfície aqui no caso. Vai ficar dessa forma aqui mais ou menos, beleza? Então a gente vai ficar aqui, colocar aqui integral fluxo também. Essa expressão aqui, ó, essa integral aqui de superfície essa integral de linha da variação do campo magnético em relação ao tempo vai ser igual à integral aqui de superfície, ou seja, o teorema de Stokes, né, do rotacional ali do campo magnético, quer dizer, do campo elétrico. Então, organizando isso aqui, a gente pode aqui simplesmente jogar esses caras fora, permanecendo apenas com o que a gente tem lá dentro. Então a gente pode concluir que D, quer dizer, o rotacional de E vai ser igual a menos, deixa eu colocar aqui o sinal de menos bem aqui na frente, aqui, a derivada parcial de B em relação ao tempo. E essa daqui é a terceira equação de Maxwell. Beleza? Para resolver a última equação de Maxwell, finalmente, né, a gente vai utilizar a expressão que nos dá o campo magnético e a expressão da continuidade, beleza? Para isso a gente vai ter que organizar aqui a expressão de cima para poder juntar com a expressão de baixo. Então o que a gente vai ter aqui? A gente pode repetir a constante, essa constante aqui do campo magnético, e reescrever o I, que é a intensidade de corrente, né? Oh meu Deus, aqui, esse I aqui, como uma integral da densidade de corrente em relação a A, assim, dessa forma aqui. Só que observe que a gente pode utilizar aqui a integral de linha, certo? Então a gente vai ter que, deixa eu trazer para cá. A gente vai dessa forma aqui. Observe que pelo teorema de Stokes a gente pode reescrever essa integral aqui. Copiar isso daqui, botar para cá, como a integral de linha, superfície, do rotacional de B, vezes, não precisa do vezes, isso daqui, ó. Só que observe o seguinte, uma correção histórica que aconteceu foi que, ao utilizar apenas o J, quando a gente fazia aqui, no caso, essa expressão aqui igual a esta, a gente conseguia que o J, a expressão da continuidade para ele, sempre dava 0. E isso era um erro ali, que Ampère não estava conseguindo corrigir. Então veio Maxwell e adicionou um termo extra. Então aqui no caso ficaria mais um termo. Tá muito pequeno, né? Deixa eu... Ou tá muito juntinho, na verdade. Deixa eu separar isso aqui mais G. Botar esse cara pra cá. E aí a gente apenas teria que igualar essas expressões.
e sumir aqui com a integral. Botar de vermelho aqui. E assim a gente ficaria com rotacional de B, que é igual a constante. Essa constante está gigantesca, deixa eu botar um pouco menor aqui. Parênteses. Os dois caras aqui de dentro. E aí a gente fica com isso aqui. Só que observe o seguinte, da outra equação que a gente resolveu aqui, ó. O divergente do rotacional é igual a zero, certo? Então aqui, o divergente... Deixa eu colocar aqui. O divergente do rotacional de B... Observe que se a gente fizer o divergente aqui dentro, né? Quer dizer, a gente colocar o divergente e uma constante lá dentro, a constante pode vir para fora. Então, a constante fica aqui fora, enquanto fica aqui o divergente. Aplicando a regra aqui na distributiva, a gente fica com o divergente de J mais tem outra constante, né? Essa constante aqui está distribuindo também. Deixa eu copiar aqui esse triângulo. Triângulo não, o nabla, perdão. Do outro cara que está lá dentro, que é o G. Isso daqui é igual a zero, certo? Porque a gente tem aqui, ó, o divergente do rotacional de B. Então a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com esse cara aqui igual a zero. A gente vai trabalhar com isso aqui. E agora a gente vai pegar um dos termos e isolar. Eu vou pegar esse daqui. Eu vou isolar. Eu quero saber quem que é o G, tá? Quem que é esse... Deixa eu botar o pontinho aqui. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui. Certo? Como a gente tem constante aí em ambos os lados, ela some. A gente fica apenas com isso daqui. Certo? Só que aí observe aqui o seguinte. A gente tem a equação da continuidade, certo? Então a gente vai dizer que isso daqui vai ser igual a essa parada aqui, ó. O divergente do J, que é a intensidade de corrente, né? Intensidade de corrente não, densidade de corrente, perdão. Dessa expressão aqui, ó. Como a gente tem menos aqui dentro e menos aqui fora, vai ficar positivo. Então a gente permanece apenas com esse termo aqui. Então assim a gente conclui que o divergente de G ele é igual a taxa de variação aí da densidade em relação ao tempo. Essa é a primeira equaçãozinha aqui que vai ajudar bastante a gente, tá? Então, organizando tudo que a gente tem aqui que o... Opa! A gente tem aqui essa expressão aqui. Na verdade, eu vou deixar ela destacada aqui por enquanto. E aí a gente vai trabalhar com a primeira equação de Maxwell, que é essa expressão aqui, ó. Cadê? Essa expressão aqui. Então a gente vai copiar esse cara. E vai substituir lá dentro. Mas como, né? Observe que a gente tem essa densidade aqui, o ρ. Então a gente vai isolar o ρ aqui, beleza? Então no caso vai ficar assim, ó. Assim, certo? Só que como o epsilon é constante, ele pode vir para cá para dentro. Então a gente vai colocar dessa forma aqui, ó. O epsilon vai lá para dentro. Fica multiplicando com o campo elétrico. Que é igual aí ao ρ. Então substituindo nessa expressão aqui de cima, a gente vai ficar aqui com... Opa!
a gente vai ficar aqui no lugar do rho como esse termo inteiro aqui, certo? O inteiro vai ficar aqui dentro. Deixa eu botar aqui mais organizadinho. E aí a gente tem a gente pode, na verdade, né? A gente tem a regrinha aí de passar esse operador nabla para cá para fora e a derivada parcial lá para dentro, certo? Então a gente vai ficar aqui com essa expressão. Beleza? Então, observe o seguinte, como a gente tem o operador nabla em ambos os lados, a gente pode simplesmente eliminar ele, fazendo com que o G seja igual à variação aí do campo magnético em relação ao tempo. Beleza? Observe de novo, aqui a constante pode vir para fora da derivada parcial. Então a gente fica aqui com a derivada parcial de E. Eu vou tirar aqui o símbolozinho de vetor, botar a constante aqui fora. A gente fica com isso daqui, certo? Então, já que a gente obteve essas expressões, a gente achou o G, basta a gente substituir aqui na nossa expressão aqui, que está destacada essa aqui, ó. Então a gente vai apenas substituir ali dentro. No lugar aqui de G, eu vou aplicar a distributiva, tá? Então aqui vai ficar constante vezes a densidade de corrente, mais a constante vezes o G, que é isso daqui. E assim a gente demonstra aí a última equação de Maxwell. Beleza? Prontinho. Essa aqui é a última equação de Maxwell. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.